Excelente dia, mais uma mensagem para vocês, mensagem de número 204. O que fazer na aflição? Seja qual for a sua aflição, sempre haverá alívio na presença de Deus Pai. Mateus 26:39. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Marcos 14, 32 a 42. E foram ao lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Essa mensagem de hoje sobre o que fazer na aflição. Qual que é a tua primeira atitude quando você está aflito, quando você está com medo, quando você está preocupado? Você fica irritado? Você chora? Você questiona? Você reclama? Como você lida com o problema que está surgindo diante da tua vida, diante dos teus olhos? Porque muitas pessoas, elas começam a brigar com todo mundo, começam a reclamar com todo mundo, começam a transformar a vida de todo mundo ao seu redor numa vida muito mais difícil, porque eles estão enfrentando um problema. E qual seria a melhor maneira da gente resolver os nossos problemas, para a gente resolver a nossa aflição, a nossa preocupação? Eu pergunto para vocês, qual foi o exemplo que Jesus nos deixou? Ele, sabendo que ia ser crucificado, passando pela pior situação possível, qual foi a situação dele? Ele se retirou e orou. Entregou toda a sua aflição, toda a sua dor nas mãos do Pai. Porque é isso que nós devemos fazer. Em cada momento, em cada aflição que a gente tem, em cada momento que a gente não sabe como reagir, a gente tem que entregar tudo nas mãos do Pai. Porque Ele sabe porque nós vamos passar por aquilo ou porque nós estamos passando por aquilo. Se Jesus, que é Jesus que veio sem pecado para esse mundo, Ele teve esse grande sofrimento. E Ele, naquele momento, Ele repetiu aquelas palavras que a gente reza automaticamente, muitas vezes durante o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Só que a gente reza isso sem parar para pensar no que significa seja feita a tua vontade. A gente está pedindo para Deus intervir e colocar no caminho a vontade dele sobre a nossa. E muitas vezes a vontade dele, ela não é exatamente igual à nossa. Às vezes ele tem um caminho maravilhoso para a gente, mas que passa por problemas e sofrimentos. Assim como foi com o próprio filho dele que ele trouxe para a terra. Ele fez ele passar por sofrimento. Então a vontade dele naquele momento era essa. E é assim que nós devemos entender, é assim que nós devemos lidar com as nossas aflições e com os nossos problemas. Porque veja bem, se a gente não confia em Deus, fica tudo difícil. Agora, se a gente confia, entrega todos os nossos problemas, todas as nossas ânsias e os nossos medos nas mãos de Deus, com certeza Ele sabe o porquê que nós vamos passar por aquilo. E lá na frente a gente vai entender. Só que o que muda é o caminho que a gente percorre. Porque quando a gente se revolta, a gente se irrita, a gente transforma tudo ao nosso redor em coisas piores. E deixa tudo mais difícil, deixa todo o caminho mais complicado. Agora, quando a gente entrega nas mãos de Deus e confia plenamente no que Ele vai fazer, é melhor pra gente. E Ele está fazendo porque Ele tem que ser dessa maneira, por algum motivo,
aí sim a gente vai ter uma tranquilidade para superar a aflição e chegar naquele ponto que é viver o extraordinário.